Paz e graça, irmãos e irmãs, amém? A vocês que nos visitam hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos e nos alegramos como igreja recebê-los aqui nesta noite. Que os louvores, orações, leituras bíblicas já feitos aqui no altar do Senhor tenham falado ao coração de vocês, e especialmente agora que a gente dedica um tempo um pouco maior na reflexão da palavra. Este é o terceiro domingo do mês de outubro, temos refletido sobre aquilo que nos identifica como igreja evangélica no mundo. 505 anos começou essa história. Até então havia apenas uma igreja cristã, conhecida e ainda até hoje existente no mundo todo, a Igreja Católica Cristã, nossa igreja mãe. Porém, na Alemanha, numa pequena cidade da Alemanha, em 1517, alguns líderes, começando com Martinho Lutero, propôs-se uma reforma para que a fé voltasse para a base bíblica. Hoje cantamos aqui alguns louvores mencionando isso, inclusive esse último por sinal. Então, a igreja evangélica no mundo tem 505 anos. E neste mês de outubro, a gente sempre, como igreja evangélica, pelo menos a igreja presbiteriana no Brasil, se dispõe a refletir sobre esse tão importante marco que nos faz pensar que, de fato, como nós temos falado, aqueles 4 pilares que hoje a gente vai dar continuidade à nossa reflexão. 4 pilares ou 4 colunas que sustentam o principal elemento da nossa tradição cristã, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, pode passar o próximo slide. Inclusive, essa semana no feriado, é uma marca conhecida mundialmente, estive lá dando uma volta, e toda vez que a gente passa ali e andando pelo calçadão, você vai ali debaixo, eu que gosto de obra de arte, então você começa a olhar para cima e ver o tamanho que é esse edifício, e sustentado por 4 colunas. E então, quando eu estava refletindo nas mensagens para o mês de outubro, logo me veio a imagem do MASP, Museu de Arte de São Paulo, porque é uma obra magnífica, lembrança de Niemeyer para o Brasil e também para o mundo. Então, hoje nós vamos vamos refletir sobre a terceira coluna. E o sugestivo vermelho aqui, o vermelho bastante sugestivo, como o carmesim que foi lido no texto de Isaías e o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, que é a marca da nossa salvação gratuita no Senhor. Pode passar. Então, já primeiro domingo somente a fé, segundo domingo passado somente a graça, e hoje convido você para a nossa reflexão somente Cristo. Pode passar o próximo e ali pararemos. Abra comigo o texto, você que está de casa nos acompanhando, você que está conosco aqui, lá o Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, inicialmente apenas 3 versículos, começando aí desse bloco, verso 1 até o verso de número 4. Colossenses, capítulo de número 3, versos 1 até o 4. Você encontrou? Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Preste bastante atenção, você que está aqui, e certamente porque Deus tem um propósito para você nessa noite, para ouvir esta palavra, especialmente a partir desse texto belíssimo, que o apóstolo Paulo não nos deixou dúvida sobre o que é ser salvo em Cristo Jesus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta ou guardada juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, ou que é a vida de vocês, se manifestar ou retornar, então vocês também serão manifestos ou revelados, ou os eleitos de Deus serão descobertos aos olhos de todos. E aqui já estou interpretando, porque nós estamos aqui e nós estamos vendo a todos nós, mas pode ser que aplique sobre nós o dito de Jesus tão conhecido, que no meio do povo de Deus haverá joio e trigo, ou seja, há crente e não crente, mas apenas o próprio Cristo é quem sabe quem é crente e quem não é, quem é convertido, quem não é, quem de fato foi lavado pelo sangue de Jesus e quem de fato ainda não foi. Então, o verso 4, para terminar, agora todo ele. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar ou voltar,
para resgatar a sua igreja, então vocês, ou então os verdadeiros crentes serão que revelados e depois o que? Para com ele em glória. Amém? Somente Cristo. Eu vou chamar a sua atenção para uma rápida, muito rápida história. Imagina aquele tempo que a gente recebia cartas, né, Selma? Quando você recebia carta do que é hoje o seu esposo ou dos seus familiares morando no interior, vamos imaginar assim. Imagine você receber uma carta com 4 folhas, não é muita coisa, ainda mais quando depois de tanto tempo, você sem falar com a pessoa, tempo que não tinha telefone, não que na época da Selma não tinha telefone, tinha, né? Mas vamos imaginar, um tempo onde a gente não era tão simples como hoje, na palma da mão, não só telefone, mas também som e imagem. Já pensou que coisa linda? Né? Assim é a tecnologia. Mas então era muito comum a troca de cartas. E você recebeu, Selma, uma carta com 4 folhas, e de uma pessoa da sua família muito próxima. Muito próxima. Vou talvez imaginar, Cleide, hoje ele inclusive fazendo aniversário, Cleide, está lá na porta. Nossa, cadê a presidente da mesa diaconal? Vou fazer uma pausa aqui. No dia do aniversário da Cleide, ela está de plantão. Vou falar, que presente de aniversário, viu? Deus te abençoe, viu, querida? Agora, depois você tem que dar um presente para ela, porque no dia do aniversário ela está de plantão na casa do Senhor. Louvado seja Deus por isso. O Milton, o presbítero Milton, trabalhou em alguns estados do nosso país e ficava alguma temporada fora. Imagino que você deva ter trocado cartas com ela, Milton, ou não? Olha aí, muitas. Então, me permita fazer essa pequena alteração aqui, Selma. Vamos pensar na na pessoa do Milton com a sua esposa. Então, mandou uma carta. Ela, ansiosa, depois de vários dias sem ver e sem falar com o Milton, abre a carta, 4 páginas, e começa rapidamente a ler. Em apenas 4 folhas, quando ela termina de ler, chama-lhe a atenção, ou chamou-lhe a atenção, porque em apenas 4 folhas, o Milton usou a palavra socorro 27 vezes. Tente imaginar a situação que ela ficaria. Em apenas 4 páginas ou 4 folhas, 27 vezes a palavra socorro. E talvez para a angústia dela, a palavra saudade só 2 vezes. Como assim? Por que eu estou chamando a sua atenção para isso? É apenas uma ilustração. Isso não aconteceu, até porque ele está bem aqui, já aposentado e tal, tranquilo, né? Mas o apóstolo Paulo, nessa carta, irmãos e irmãs, igreja, em apenas 4 páginas, que a gente pode dizer, nos 4 capítulos que essa carta tem, seria um bilhete, apenas um bilhete de 4 páginas. 4 capítulos. E ele escreveu a palavra Cristo 27 vezes. Eu vou repetir para você. Em apenas 4 capítulos, em rápidas 4 páginas, o apóstolo Paulo escreveu 27 vezes a palavra Cristo. E apenas 2 vezes a palavra fé. E na mesma proporção a palavra graça. Portanto, nas 2 mensagens anteriores, fé e graça. A palavra ou as palavras fé e graça, aspas, não roubam a cena da carta, da belíssima carta doutrinária, que é a carta de Paulo aos Colossenses. O que sempre me chamou a atenção na leitura rápida e depois também um pouco mais demorada, nesta carta de Paulo aos Colossenses, é exatamente o vigor da presença de Cristo nessa carta com a qual ele corresponde com as suas ovelhas espalhadas ali em parte da Ásia e em parte em Jerusalém. E o que estava nessa carta quando ele mencionava Cristo como principal fundamento daquela carta? O que quis Paulo dizer sobre quem é Cristo na carta que escreveu aos Colossenses? Eu vou destacar algumas coisas para você refletir comigo. O que Paulo quis dizer nessa carta? Abra comigo o texto no capítulo 1. Eu vou dirigir você aqui em alguns detalhes que me abençoam muito nesse texto maravilhoso que Paulo escreveu à comunidade em Colossas. Capítulo 1. Quem é Cristo? Porque Cristo, aspas, de novo, rouba a cena
nesta belíssima carta. Verso 13, então Paulo diz que Cristo nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. No verso 14, então diz, em quem nós temos a redenção. Então no verso 14, é nele que nós somos redimidos. No verso 15, Paulo diz, ele é a imagem do Deus invisível. No verso 17, ele diz, olha, nele tudo subsiste. No verso 18, ele diz, olha, ele é o cabeça da igreja. Verso 20, vai me acompanhando. No verso 20, então, ele diz, ele trouxe a paz, nos trouxe a paz. Ainda no 20, ele nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, aprove a Deus fazer isso e ele o fez em Cristo Jesus. Então, a salvação em Cristo é um projeto de Deus e não é um esforço seu e não é um mérito seu. Por isso ele usa a expressão, olha, reconciliou a cada um de nós consigo mesmo. Ou seja, essa oferta é em Cristo e oferecida a Deus. O verso 22, acompanhe comigo. O que diz? Capítulo 1, verso 22. Ele vai nos apresentar a Deus. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, portanto, o seu corpo na cruz, mediante a sua morte, para o quê? Para nos apresentar diante de quem? Diante de Deus como crentes santos, inculpáveis. Então, irmãos e irmãs, essa tarefa será de Cristo Jesus. Capítulo 2. Verso de número 10, também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade, ou seja, a plenitude significa aquilo que é completo, tudo que você precisa, ouça bem igreja, tudo que você precisa para ser salvo, é Cristo Jesus quem preparou e como promessa ele te ofereceu. Isso é mensagem presbiteriana, isso é mensagem evangélica reformada. Tudo que você precisa para ser salvo, Cristo já preparou e como plenitude te ofereceu na cruz. Você pode dar um glória a Deus? Tudo o que você precisa. Por isso a tradição diz, somente Cristo. Somente Cristo. Verso 10. E agora o verso 11. E por quê? Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é o quê? Que é a circuncisão de Cristo. O que isso significa, pastor? Então Paulo fala, olha, aquela aliança antiga que exigia a criança até o 8º dia ser circuncidada, na verdade o menino, aquela aliança vigorou até Cristo, mas agora em Cristo, a circuncisão de vocês, homem e mulher, ou seja, todos adultos, crianças, essa circuncisão não é mais feita por mãos humanas, por quê? Porque Cristo é a nossa circuncisão. O que você precisa, Ele fez. Então Paulo fala, fomos enxertados, fomos colocados nessa oliveira viva e dela agora somos que? Parte. Somos ramos de um todo que ele vai chamar então de plenitude. Verso 13, ou maravilha de verso 13, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da vossa carne, ou seja, um tempo que vocês ainda não eram batizados, não tinham nenhuma comunhão com Deus, com a igreja, com nada, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os pecados de vocês, todos os nossos pecados. Por isso, irmãos e irmãs, Deus em Cristo escolheu ter um propósito com você. E tudo que você precisa para fazer parte desse propósito, Deus já fez. A não ser que você renegue, do começo ao fim do seu chamado. Quando você foi chamado a ir a uma igreja, quando você foi chamado a ouvir uma mensagem da palavra, quando você foi chamado para louvar a Deus na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, em algum momento da sua vida você foi impactado. Você foi chamado. Muitos de vocês disseram sim, eu quero estar. Outros ainda não. Outros misturados. Outros ainda o farão. Mas quando tomarem consciência disso, tomando consciência, você se convencerá de que tudo o que você precisa para ser salvo
Foi Cristo quem preparou, amém? Foi Ele quem preparou. Verso 14. Em tempos difíceis que estamos vivendo, imagina aquele boleto que está há tanto tempo atrasado. Não, pastor, isso não tem na minha casa, não. Glória a Deus por isso, mas tem na casa de milhões de brasileiros. Imagina aquele boleto está vencido já há algum tempo e você recebe ligação 3, 4 vezes, 5, 7, 10, dependendo da empresa, 10 vezes por dia. Você tem que bloquear. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Ah, eu sei, eu já passei por isso. Quem nunca, né? Verso 14 diz assim, ó, cancelando o boleto de dívida que era contra você, e ele colocou aonde? Ele encravou na cruz, dizendo que a morte dele naquela cruz, você recebeu o perdão da sua dívida. Por isso não é você que ajuda Cristo a te salvar. Ele fez tudo. E Lutero compreendeu isso aos 22 anos de idade, quando disse, eu não estou pronto para comparecer perante o tribunal de Deus. E o que eu preciso agora compreender? Ele compreendeu que era somente a fé, somente a graça, e hoje somente Cristo. Amém? Somente Cristo. Ainda no capítulo 2, atento para que você vai ler agora no capítulo 2, porque está acontecendo em nosso tempo, em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado. Está acontecendo. Quem mais Paulo diz sobre quem é Cristo e o que ele faz? 18, ou 2:18. Não deixem que ninguém se faça juiz para desqualificar você, com pretexto de humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal. É isso mesmo. Permita-me de novo usar a expressão, aliás, o tema que falamos no mês passado. Não deixe nenhum pastor te dar carteirada dizendo, olha, você precisa cumprir aqui uma tarefa enorme para você ser abençoado por Deus. Não permita isso. É o que Paulo está dizendo nessa carta. Não permita alguém dizer para você, olha, o que você precisa para ser mais abençoado ou para ser abençoado são 40 dias de jejum, 40 dias de oração, 40 dias com propósito, mais oferta, mais fidelidade. Paulo fala, olha, não, você não precisa disso. Não deixe, ele fala exatamente isso, não deixe ninguém se fazer juízo o quê? Da sua vida espiritual. Eu vou dizer para você, igreja, sabe quem é o seu juiz espiritual? É o Espírito Santo. E aonde? Aqui, na palavra. Na palavra. Ninguém diga para você que você está em pecado. Sabe por quê? Porque se o Espírito Santo não disser que você está em pecado, é porque você não está. Mas se você estiver em pecado, é do Espírito Santo essa tarefa. É dele. Por isso Paulo, com clareza, Rosana, vai dizer aqui, não deixe que ninguém se faça juiz da sua vida espiritual. Você pode dar um glória a Deus? Que coisa linda! Falta de Bíblia nesse povo brasileiro. 27 vezes Paulo usa a palavra Cristo nessa carta, e hoje as pessoas estão como que patinando sobre quem é Cristo, presbítero Lília, quem é Jesus. Em apenas um bilhete de 4 folhas, Paulo fala 27 vezes quem é Jesus e o que ele representa na vida da sua própria igreja, porque ele diz também, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Vamos terminar essa introdução. Pastor, isso tudo é só introdução. É só introdução. 20 a 22. 20 a 22. Ele continua no mesmo tema sobre não deixar nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, ninguém ser juiz da nossa vida espiritual. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque isso, não coma aquilo, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem o quê? Com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. Eu vivi aos 50 anos para ter que dizer isso como um beabá na fé cristã. De novo,
Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma aquilo, não pegue naquilo outro. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas o quê? Dos homens. De fato, essas coisas têm o quê? Aparência de sabedoria, mas ao promoverem um culto que as pessoas inventam, é a minha tradução. Ao promoverem um culto que as pessoas inventam porque dá mais ibope, chama mais atenção das pessoas, colocam mais medo nelas, Marcial. Não, ele fala, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra o quê? As inclinações da carne. Você pode não fazer tudo isso que ele está indicando aqui e continuar não sendo salvo. Por isso, irmãos e irmãs, eu não tenho dúvida na minha fé dessa tradição. Somente Cristo me salvou. Somente Cristo. E na minha adolescência eu tentei, Rosana, ajudar Jesus a me salvar. Qual adolescente jovem, né, pastor Alessandro, que nasceu na igreja também? Qual adolescente jovem, Luísa, que não tentou ajudar Jesus a salvá-lo? Todas as vezes que eu tentei, todas as promessas que eu fiz para Jesus na minha adolescência, na minha infância, aliás, na minha juventude, nenhuma delas eu consegui cumprir. E Lutero reconheceu isso aos 22 anos, porque já disse aqui, repito, ele se confessava por todos os dias e 3 horas por dia. Martinho Lutero se confessava ao Padre todos os dias, 3 horas por dia. Uma vida exemplar do ponto de vista moral. E quando esteve muito próximo da morte, não se sentia preparado para comparecer no tribunal de Deus, porque ele chegou à conclusão de que não é aquilo que você é capaz de fazer a Deus. Não é a sua capacidade de cumprir promessas que você faz a Deus. Você pode cumprir todas as promessas que você fizer a Deus e ainda assim continuar não sendo salvo. Por isso ele entende, Cícera, a salvação é um projeto de Deus, amém? A salvação é um projeto de Cristo Jesus. É isso que Paulo quer dizer para você nessa noite. E depois disso, presbítero Júnior, talvez, pastor, essa igreja agora vai fazer uma inserção em Colossenses durante os próximos 2 meses, porque, carta linda que a gente não sabia. Será que não sabia? Sabe. Mas precisa de um baixinho como eu para provocar você. E a minha intenção aqui, nessa noite, provocar você. Fuja dessas ciladas de espiritualidades cosméticas que o nosso país está afundado. Espiritualidades cosméticas. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero deixar 3 destaques desse texto para a nossa reflexão. O primeiro deles, eu vou chamar de o penhor de Cristo. Quando você pensa em penhor, não vou falar do anel de casamento, porque senão a mulher briga comigo, né? Mas pensa uma coisa que é bastante importante para você, e você está precisando de pegar um dinheiro no banco, e sabe, é antigo, mas ainda existe esse tal de penhor, geralmente na Caixa Econômica. Você vai lá e pega algum relógio, alguma coisa de valor, e vai lá, mas é de valor e aquilo é estimado para você. Aí você vai lá, pega o dinheiro e deixa aquilo como garantia. E aí trabalha o tempo todo para recuperar aquele dinheiro, porque a sua ideia é ir lá na caixa, devolver o dinheiro e pagar o juro e pegar aquele objeto de valor emocional que está lá guardado. Quando Paulo usa, Roberto, a expressão Cristo é o nosso penhor, é o penhor da ressurreição, ele está dizendo que a garantia de que o projeto de Cristo está a salvo, está garantido, é que esse projeto foi feito pelo próprio Cristo sob a mão do Pai. Então há uma garantia. E essa garantia está afirmada aonde? Na ressurreição de Jesus. Então Paulo diz, da mesma forma, Rejane, que Jesus ressuscitou, está à direita do Pai, e vai voltar, porque penhor é isso, e vai voltar para resgatar a sua igreja, a garantia disso é a própria ressurreição de Jesus. Ele voltará.
e triste da igreja evangélica que hoje não só não fala mais isso, não prega mais isso, mas também não acredita mais que Cristo voltará. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Eu imagino, sabe por quê? Porque Jesus contou uma parábola bem simples, dizendo: pelos frutos você conhece a árvore. Por aquilo que muitas igrejas e dezenas de pastores têm pregado e oferecido, e encantado, aspas, encantado os seus fiéis, as suas ovelhas, por esses frutos, eu não tenho mais dúvida alguma, não se importam mais com a vida celestial. E Paulo também trata disso aqui nesse texto. João Calvino e Martinho Lutero, os reformadores, trabalharam um tema que gosto bastante. E disseram sobre graça comum e graça especial. Irmãos e irmãs, na minha leitura sobre a fé evangélica brasileira, a maioria das pessoas hoje, da igreja evangélica, está encantada, está enamorada do que Calvino chamou de graça comum. Sabe o que é a graça comum? Calvino muitas vezes utilizou aquela expressão que está em Lucas, quando 10 leprosos foram até Jesus procurando ser curados, livres daquele flagelo. E Jesus falou com eles, depois os ordenou que fosse ao sacerdote, e enquanto eles estavam indo ao sacerdote, os 10 foram curados. E dos 10 curados, volta um para dar glória a Jesus e prostrar-se diante dele, reconhecendo a Jesus como quê? Como seu Senhor. Jesus, irônico como era, muitas vezes perguntou: ora, não foram 10 os que foram curados? Ele: sim, e onde estão os outros 9? Calvino chamou a isso, o presbítero Milton, de graça comum. O que é uma graça comum? Irmãos e irmãs, graça comum são as necessidades que nós temos e que são reais e que nós queremos delas nos livrar ou delas buscar solução. Por isso, milhares de pessoas vão à igreja, até porque há muitos pastores oferecendo solução para os seus problemas e lotam a igreja, se submetem aos rudimentos do mundo que há pouco lemos, para você alcançar a graça que você precisa. Então os pastores vão colocando situações e condições. Olha, você precisa jejuar, olha, você precisa dar uma oferta maior, olha, você precisa fazer isso, uma corrente de oração, e tudo aquilo que você leu comigo nessa noite, dizendo para nós, Paulo, olha, nada disso ocupa o lugar de Cristo. A graça comum é esse momento que o povo brasileiro vive, de ir para a igreja e receber uma graça e ter os seus problemas resolvidos. Mas vou dizer baixinho para você, há um problema da graça comum. O lado bom dela é que os seus problemas podem ser resolvidos e Deus sim pode resolvê-los. Mas o problema dela é que a graça comum, Miriam, não te levará para o céu. Você pode ser curada, você pode trocar de carro todo ano, como eles prometem, você pode resolver os problemas, todos eles da sua casa, da sua família, do seu casamento, e conforme a própria Escritura, de forma soberba, grande, ampla, diz, você pode ir para o inferno. Por isso os reformadores Calvino e Lutero falaram da graça especial. A graça especial, presbítero Júnior, é exatamente o contrário da graça comum. São os eleitos de Deus que tornam-se apaixonados por Jesus de tal modo, e é o que Paulo vai colocar, de tal modo que para ele vive o tempo todo pensando apenas nas coisas do alto. Nada mais na terra faz sentido para ele. Jesus mesmo disse em Lucas, olha, nem mais o seu casamento, nem a mãe, nem o pai, nem os filhos, nem o carro, nem a internet, nem as coisas, nem a praia, nem a Europa, nada mais ocupará a prioridade na vida de um eleito de Deus. É isso que ele coloca aqui no capítulo 3. Verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ora, pois, a igreja evangélica do nosso tempo está fazendo exatamente o contrário. Olha, o céu é na terra.
É aqui que você vai ter tudo o que você precisa, e principalmente na nossa igreja. Venha para a nossa igreja, porque aqui, olha, acontece isso. Aí coloca os testemunhos e os vídeos no YouTube, e aí aquela multidão, é lá que eu tenho que ir. E você pode ir, e vou dizer para você, até porque eu creio nisso, você pode, inclusive, repetindo, ter todos os seus problemas resolvidos. Mas não esqueça, Paulo está dizendo para você nessa noite, busque as coisas lá do alto. E busque enquanto é tempo. Busque enquanto é tempo. Do verso 1, aliás, do verso 5 até o verso 9, Colossenses 3, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza, o quê? Irmãos, a palavra tudo aqui em grego é panta, ou da raiz pan. Pan em grego é tudo, nada fica de fora. Na mitologia grega, por exemplo, Pandora significa, era uma caixa fechada, onde todos os males estavam dentro daquela caixa. E aí veio uma divindade grega e foi lá e abriu aquela caixa, por isso que existe o mal no mundo, né? Então, quando o salmista fala que uma tristeza nunca vem sozinha, uma desgraça nunca vem sozinha, sempre vem acompanhada. Então, no verso 5, Paulo coloca, né? Faça morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele sugere algumas. Mas aqui tudo é tudo. Everton. Faça morrer, ou seja, anule isso. Não esqueça que a dica é, olha, buscar as coisas lá do alto. Busque as coisas lá do alto. E percebe que quanto mais tempo a gente fica preocupada com as coisas da terra, mais confusão, mais distante a gente parece do propósito de Deus. Ele sugere imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que ele fala, idolatria. E avareza é idolatria mesmo, porque avareza é o quê? Você tem tanta dificuldade de lidar com o seu dinheiro, que é muito. Posso ouvir um glória a Deus? Opa! Ih, está fraco. Pelo menos estão atentos, né? Não, pastor, não é muito. Mas a gente tem tanta dificuldade. E aí a situação é a mesma. Tendo muito, tendo pouco, é difícil lidar com ele. E aí ele fala, e avareza tem a ver com idolatria. É quando ele ocupa o lugar da sua primeira preocupação. Ou da sua prioridade. Louvar. Adorar. E ele fala, faça morrer isso. Faça morrer. Verso 6, por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas, quando ele fala, no passado, ou seja, antes de você ser crente, essas eram as suas preocupações, Neiva. Antes da sua conversão, antes de você agora não ter como prioridade pensar nas coisas lá do alto. De como será a sua vida com Deus na eternidade. Uma vida de paz, de alegria, de gozo eterno. Irmãos e irmãs, pastor, o senhor é tão jovem, falando de coisa tão antiga, sim, mas é o que eu creio. O fundamento da minha fé é o que? Cristo vive, está diante do Pai, e Ele lá foi preparar morada para todos nós. Verso 7, vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Mas a quê? Agora, verso 8, porém, abandonem igualmente todas essas coisas, ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não mintam uns aos outros, uma vez que vocês o quê? Se despiram da velha natureza com essas práticas, ou seja, você é agora uma nova criatura, essas coisas da terra, todas elas que você for capaz de pensar, imaginar e delas necessitar, elas não ocupam a prioridade do seu coração. E quando a gente vive assim, a gente começa a dar sinal de que, de fato, nós somos uma nova criatura. Quando Cristo, segunda coisa que eu quero destacar para você, quando Cristo vier em glória, nós seremos também glorificados. Versos 3 e 4 do capítulo 3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está o quê? Oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu gosto muito, sobretudo, do verso 3. Que palavra enigmática ele dizer, Edmilson, que vocês morreram. Ora, como morreu se eu estou aqui respirando? E a vossa vida está oculta com Cristo. Olha, como oculta se eu estou aqui
na igreja, estou vendo a todo mundo. É um jogo de palavras que Paulo fala. E que significam o seguinte: somente quem é salvo, somente quem é lavado no sangue do Cordeiro, somente quem tem intimidade com o Senhor, sabe o que é ter a sua vida nas mãos do Senhor. Eu não sei dizer para você. Eu sei dizer da minha vida. Da minha vida. Como dizia o Garrincha, e o povo brinca dizendo que não era o Garrincha, é só uma brincadeira. Haja o que hajar. Né, Milton? Haja o que hajar. Eu quero estar com o Senhor. Corrigindo a frase em tom de brincadeira, haja o que houver, pense nas coisas do alto. Como a presbítera Jaqueline disse, nós podemos fechar os olhos à noite ou no simples cochilo depois do almoço ou à tarde e não mais abri-los. E você está pronto? Não estou te assustando, você sabe que não. Eu estou lendo para você o Evangelho. O conselho de Paulo, por 27 vezes nesse texto, fazendo menção a Cristo, é: pense nas coisas do alto. Não te ocupes tanto com as coisas da terra, porque essas coisas, literalmente falando, são terrenas. Porque a nossa pátria é a pátria celestial. Então ele diz: quando Cristo vier em glória, nós seremos com ele o quê? Glorificados. É isso que ele diz com todas as letras no verso 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com ele em glória. Ou seja, hoje está oculto, nós não sabemos quem é eleito de Deus, quem é salvo e quem não é. Porque todo mundo que se diz evangélico, em tese, se diz então crente, convertido. Mas será? Só Cristo que sabe. Não, pastor, o senhor não sabe de mim, mas eu sei. Glória a Deus por isso, se você não tem dúvida nenhuma de que o seu nome está lavrado no livro da vida e a sua vida está oculta com Cristo em Deus. Porque se você tiver plena convicção disso, o dia que Cristo se manifestar em glória, você com ele será também manifesto na glória do Pai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Abra comigo um último texto que eu quero que você, por favor, leia comigo. Lucas, capítulo 18. Já estamos terminando. Lucas 18. Eu vou ler do verso 8 ao verso 10. A explicação sobre a parábola do juiz iníquo e depois na sequência do fariseu e do publicano. Verso 8: digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos. Presta atenção aí. Sabe, aqueles que confiam em si mesmos, que acham que são crentes e na verdade não estão prontos, como disse Lutero, para comparecerem ao tribunal de Deus. Por quê? Porque se consideram justos e desprezam os outros. Verso 10: 2 homens foram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. Aí o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou. Ou seja, de novo aqui nós conhecemos bem, é aquilo que você é capaz de fazer religiosamente. Graças te dou, ó Deus, porque não sou como os demais homens. Aqui ele fazendo comparação, tem tanta gente evangélica aí que é meia boca, que não é bom. Não, isso aqui já é mais antigo, já é da época de Jesus, e ainda hoje existe. Lembra que há pouco dizemos, Colossenses 2, verso 18, ninguém seja marcial, o juiz da sua fé, da sua vida com Deus, porque essa função não é de ser humano nenhum, de pastor nenhum. Essa função é da palavra de Deus, que é a sabedoria, e do Espírito Santo quem convence. Então não é de hoje que as pessoas acham que podem ocupar o lugar de Cristo, sendo bons crentes, bons religiosos, bons evangélicos, julgando uns aos outros.
podem fazer tudo isso e não ter, Selma, a sua vida oculta com Cristo e no dia da glória de Cristo não ser glorificado com Ele. Por isso o penhor e por isso a glória estão exatamente guardados ou ocultos em Cristo. E por que ocultos? Porque eu creio, irmão Maurício, que algum dia, ou na nossa morte, ou na vinda de Cristo, o que é oculto será revelado. Será revelado. Vamos terminar? Em Efésios, não precisa de ler o texto. É estranho quando Paulo fala, nós que somos perfeitos. Aí a gente fica pensando, né? Desde que era adolescente, presbítera Jaqueline, faz pouco tempo que eu era adolescente, eu li aquele texto e falei, mas como assim perfeito? Porque não tem ninguém perfeito na terra. E você vai entender aqui, Sandra, no capítulo 3, já terminando o capítulo 3, o que Paulo quis dizer com perfeição. Não é essa perfeição humana que a gente procura, né, Diego, lá no seu trabalho, imagine, é um banco já é difícil trabalhar eu trabalhei no banco em 87, acabei de dizer que faz tempo que eu fui adolescente, né? Em 87 trabalhei no Banco Bamerindos, e com 15 a 19 anos descobri, eu não nasci para ser bancário, não quero isso aqui para mim, não. Já naquela época tinha meta para cumprir, imagina, Diego, naquela época, 87, e o gerente dizia assim, se você não cumprir a meta, dá licença que lá fora tem uma fila de 50 para o seu lugar. Eu falei, Jesus, não dou conta disso não. Eu acho que é melhor estudar história, você é professor de história. Pois bem, gente imagina que perfeição é ser o melhor profissional, que cumpre todas as metas. Perfeição é ter uma vida moral íntegra. Perfeição é ser o melhor marido do mundo, a melhor esposa. Perfeição é ser aquele cara que agora está na moda aí, se você não tomar nenhuma multa, você vai ter benefícios. E para mim, então, tadinho, que eu ando distraído, já tomei acho que umas 40 mil multas, né? Perfeição não é isso. Sabe o que Paulo quis dizer, presbítero Marcos, sobre perfeição? Que não é segundo o nosso padrão de perfeição, mas o que Cristo propõe, porque tudo é somente em Cristo. Eu vou terminar citando 4 versículos para vocês. O que é perfeição? Verso 14, 3, verso 14. Prometo, são os últimos 4 versículos que nós vamos ler para terminar a nossa reflexão. Então, terceira dica que eu deixo para vocês neste texto da palavra é sobre a perfeição como sinal da ressurreição do Senhor. Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo do quê? O que está escrito na sua Bíblia aí? Perfeição. O vínculo, penhor, então, é a garantia. Sabe o que é a garantia da perfeição? É um amor incondicional. Porque amor em grego aqui é agape. É um amor perfeito, Marcial. Um amor incondicional. E Paulo deixa alguns exemplos de como amar incondicionalmente. Percebe como você pode chegar à perfeição? Não a sua, não ao seu padrão, mas o padrão de Cristo. Como é que é, pastor, para chegar à perfeição, que é o propósito de Cristo, dos eleitos de Deus, daqueles que com Ele morreram e com Ele ressuscitaram? Ele coloca, verso 12, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportem-se uns aos outros, perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como Jesus Cristo, assim como o Senhor perdoou, vocês também, perdoem também uns aos outros. Então ele fala com profunda compaixão. Sabe o que é profunda compaixão? É se colocar no estado do outro que sofre e não julgá-lo, sentenciá-lo e condená-lo. Ele diz mais, humildade, mansidão. Sabe o que é mansidão? É quando você está com toda a razão numa certa causa, numa discussão, e você, em nome de Jesus, por amor incondicional àquela pessoa, você fala, não, você tem razão, eu quero orar com você, eu quero te abençoar.
Percebe o padrão de Jesus para a perfeição? É o padrão do oposto. É fazer aquilo que nós jamais faríamos. Ah, pastor, então é esforço humano? Não, não é. É o sinal de que você é uma nova criatura, que você morreu para os rudimentos do mundo e agora nasceu com Cristo Jesus. Por isso Jesus falou que poucos entrarão no reino dos céus. Tem muitos evangélicos, milhares, mas poucos estão prontos, ao meu ver, poucos estão prontos para comparecer no tribunal de Deus. Mas, Senhor, em teu nome jejuei 40 dias, 40 noites, em teu nome eu fui dizimista, dei oferta, eu fui evangelista, em teu nome fiz isso, aquilo, outro. Olha, eu nunca te conheci. O principal era você reconhecer que somente eu poderia te salvar. É você curvar-se perante mim e reconhecer que eu sou o seu Senhor. Você nunca fez isso, porque você nunca deixou ninguém a não ser você mesmo ser o Senhor de si mesmo. Por isso Paulo fala o desafio da perfeição. Vou terminar. Verso 15. Que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês. Ah, pastor, aí fica difícil. Sabe por que no coração, Cícera? Porque no coração a gente guarda todos os nossos sentimentos, bons e ruins. Quando é bom, você está feliz. Quando é ruim, você está com muita raiva. E quando você está com raiva, então Paulo fala assim, olha, deixa Cristo julgar a raiva. Ah, mas se Cristo julgar a raiva, Selma, se ele julgar a raiva, então eu já sei qual vai ser o resultado. Ele vai me mandar perdoar e dar um abraço e um beijo naquela pessoa. Pois é o que ele quer fazer. É o que ele quer fazer. Percebam a perfeição? Não a nossa, mas a de Cristo? Quem age assim, e são poucos, são aqueles que estão com a sua vida oculta com Cristo. E quando Ele voltar, Tila, em glória, nós, ou os eleitos de Deus, serão com Ele glorificados. Amém? Eu não esqueci o verso 17. É o último. Eu falei 4 e ele é o último. Verso 17. E tudo o que você fizer, seja, se achava que estava difícil, é porque você ainda não tinha lembrado ou lido o 17. Tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em atitude, faça o quê? Em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui é o topo da perfeição em Cristo. Vou dar um exemplo bastante comum para você. Tudo o que você fizer, faça em nome de Jesus. Se você pensa em maltratar alguém, fala primeiro em nome de Jesus, aí você maltrata ele. Se você procura ser duro com o seu juízo sobre alguém, então você fala, em nome de Jesus eu vou te condenar. Se você pensa falar o palavrão para ofender alguém, você vai dizer, em nome de Jesus, aí você fala o palavrão. Se você pensa em discriminar alguém, então você diz, olha, em nome de Jesus, aí você discrimina aquela pessoa. Porque eu não vejo outra tradução para a palavra panta aqui em grego, a não ser tudo o que você fizer e tudo o que você falar. Não deixou nada de fora, é absolutamente tudo o que você fizer. Tudo o que você fizer, tudo o que você falar, tudo o que você sonhar, tudo o que você planejar para executar, falar em nome de Jesus, aí então você faz. Aí, presbítera Jaqueline, é que eu fui compreender o que Paulo quis dizer em Efésios sobre nós que somos perfeitos, não a perfeição do nosso padrão, mas a perfeição de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus? Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta noite, Senhor, porque a Tua palavra, e somente ela, na força do Teu poder e do Teu Santo Espírito, nos falando 27 vezes sobre Jesus, nos convenceu de que é somente Jesus. Obrigado por esta palavra, Senhor, em tempos tão difíceis, tão escorregadios, tão falsos, com tantas mensagens truncadas, evangelhos fraudados.
precisamos, Pai, somente da Tua palavra. E nessa noite, ó Deus, ela falou, não eu, mas a Tua palavra falou poderosamente ao nosso coração. Que ela nos alimente, Senhor, e nos prepare, Senhor, para o tribunal. E eu tenho certeza, ó Pai, que aqueles que têm ouvido essa palavra e que têm sentido temor no seu coração, estão prontos, ó Deus, para no dia da glória de Cristo, com Cristo serem glorificados. Que a Tua bênção, a Tua paz estejam, ó Deus, a cada dia brotando em nossos corações, nos ajudando, Senhor, a pensar sempre e diariamente nas coisas lá no alto e não as que são aqui da terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, querida igreja.